leitores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Leitura Franca. No vídeo de hoje, eu vou ler alguns comentários negativos ou que foram classificaram o livro de 3 estrelas para baixo e comentar um pouquinho essas opiniões, se eu concordo que vai ser bem difícil, se eu tenho algum argumento para defender os meus livros favoritos. Então esse é o vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, quero pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem, acionarem o sininho para vocês sempre acompanharem quando tiver um vídeo novo, um conteúdo novo aqui no canal Leitura Franca. Bora começar? O primeiro livro que eu escolhi para ler os comentários e comentar foi Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito é o meu livro favorito da vida. Todos os anos eu faço uma releitura, já reli diversas vezes. Elizabeth Bennet é a minha personagem favorita da vida. Então, assim, quero ver o que as pessoas têm para falar sobre essa obra-prima. Os comentários foram extraídos do Scoob e da Amazon. Eu tentei pegar os comentários, como eu disse, que classificaram o livro de 3 estrelas para baixo e bora lá. O primeiro comentário é do Scoob e a pessoa classificou como 3 estrelas. Achei um livro não tão bom. Vi muitas pessoas falarem bem, mas eu particularmente não gostei. Achei meio nada com nada, um vai não vai. Ela gosta, não gosta e a mãe dela chatíssima. É interessante a parte que retrata que para serem felizes tem que casar. Não é o pior livro, mas não leria de novo. É uma linguagem mais culta, o que torna a leitura cansativa. E olha que já li alguns livros nessa linguagem. Bom, essa pessoa aqui ela não falou tão mal, né? Na realidade, alguns pontos eu concordo. O livro, esse livro aqui, ele é de 1800. Então, assim, a linguagem, ela é bem difícil. Até eu fiz já um vídeo pro TikTok falando de leituras em inglês, e aí eu falo que para você conseguir ler, por exemplo, Orgulho e Preconceito em inglês, você precisa ter, assim, já um vocabulário mais avançado, porque você não vai entender justamente por causa dessa linguagem mais culta, mais formal que é utilizada. E aí outra parte que a pessoa fala aqui é da mãe delas, ela tá falando da senhora Bennet, que é chatíssima. Realmente, do livro todo, a senhora Bennet, ela é a personagem assim mais difícil da gente lidar, principalmente por causa das ideias assim bem fechadas que ela tem, né? Vamos para outro comentário. Esse daqui é do Scoob, 2 estrelas. Acho um pouco subestimado. A narrativa é muito arrastada. A minha expectativa era que o livro focasse mais no casal. Não vejo nada demais na história. Assim, gente, o Sr. Darcy e a Elizabeth, eles só ficam juntos, eles só têm o desenvolvimento da história deles por causa da história da irmã dela. Então, assim, não tinha muito como só focar neste casal por causa de todo o desenvolvimento familiar. Scooby, 2 estrelas. Pela primeira vez preferindo o filme do que o livro, infelizmente. Super cansativo de ler e tentar entender o que cada palavra significa porque a escrita é antiga, sem reclamações porque era a época, mas eu amo o casal. É aquilo, né? A linguagem é difícil, Pra você amar Jane Austen, você não pode parar em uma leitura só, você tem que ficar insistindo nos outros livros e fazer releituras, justamente porque é um tipo de linguagem que a gente não tá acostumado. Amazon, 2 estrelas. Acredito que a história em si já seja amplamente conhecida, até pelo filme de 2005, que eu sempre gostei muito.
Jane Austen é irônica e sagaz ao retratar a sociedade inglesa da época, afundada em seu próprio labirinto de costumes vazios e impraticáveis. Li o livro com expectativas, talvez altas demais, mas no fundo achei a história um tanto boba. A protagonista é a única coisa ligeiramente interessante no livro e por vezes ela até irrita. O Sr. Darcy, que é pintado em livros, filmes e séries como o mocinho dos mocinhos, é lacônico. Quase não aparece, na maioria das vezes, é também irritante quando tem falas. Um dos poucos casos que fico com o filme. A história do livro é longa e não se sustenta mais, talvez pelo gênero ser tão batido. Claro que Jane Austen foi precursora. O gênero é batido, a história não se sustenta. Sr. Darcy tem falas irritantes. A melhor declaração de amor de todos os tempos veio desse livro aqui, gente. Por favor. Não, eu não concordo. Essa daqui não tem um ponto desse comentário que eu tenha coragem de concordar. Scooby, 2 estrelas. Se um homem me chama de feia e pobre e que ele infelizmente se apaixonou por isso, eu dou um murro na cara dele. Ai, gente, eu morro de verdade. Assim, o Sr. Darcy, ele não se apaixonou pela Elizabeth por ela ser pobre e feia. Inclusive, ele lutou bastante contra o sentimento dele por causa de todas as questões da sociedade, as questões de classes sociais. Sim, a Elizabeth era pobre e ele é extremamente rico, então a sociedade não aceitava essas misturas de classe, mas morri com esse comentário. Amazon, 3 estrelas. O livro em si se trata de opiniões formadas muitas vezes pelo preconceito gerado por ocasiões isoladas e sem um claro conhecimento de cada pessoa. O maior defeito de todos os personagens é o orgulho em exagero. Diferente de muitas pessoas que dizem ser completamente apaixonadas pelo livro, não vi de verdade onde essa paixão estaria. Ele não me tocou de forma alguma. Achei uma história... Achei muito razoável a história, mas é muito bem escrito. A única coisa que eu tenho para falar sobre esse comentário é que o nome do livro é Orgulho e Preconceito, que é a base da história. Todos os desentendimentos, os questionamentos, as interpretações que os personagens tiveram um dos outros se baseia em orgulho e preconceito. É isso. Amazon, 3 estrelas. Como filme, achei o livro bem chato. A escritora é muito boa, mas o livro é muito cansativo, com diálogos longos e que dá vontade de dormir. Uma pessoa fala que o Sr. Darcy quase não fala. A outra pessoa fala que temos diálogos longos e que dá vontade de dormir. É isso, pessoal. E vamos pegar aqui um último comentário. Scooby, 3 estrelas. Fui generosa dando 2 estrelas e meia, ok? É que quando a gente vai pegar não mostra o meia, né? Lá. Mas ela classificou como 2 estrelas e meia. Vamos lá? Maria, é um livro do século tal. Não quero saber, vou falar mal. Queria deixar claro que a meia estrela é por causa do final, que ficou muito bom. Devemos todos concordar que o Darcy é o homem literário mais chato que já foi escrito nessa terra. Comecei o livro odiando e terminei com a mesma opinião. Desse livro só salva a Jane e a Lizzie. Vou dar um crédito para Mary, porque na maioria das vezes eu nem lembrava que ela existia, até ler o nome dela. Se não fosse a Lydia sendo imprudente e trazendo uma agitação no finalzinho desse livro, tinha sido um porre completo. Pelo menos a Jane casou com o Bingley.
porque se isso não acontecesse, eu ia ficar indignada. Eu já comecei o livro sabendo que o Darcy e a Lizzie se casavam, então eu já lia conformada com a situação. Tem muito acontecimento desnecessário, que não faz sentido na história. Antes de ter continuado a minha vida sem ler esse caralho, que só atrasou a minha meta e me fez perder o desafio de dias seguidos. E eu não abandonei porque eu não sou uma pessoa que abandona livros. Jane Austen, nunca mais eu leio nada escrito por você, mas eu sou hipócrita e pode ser que aconteça. Gente, é o que eu falei. Orgulho e Preconceito é isso, você tem que ir preparado, que não é uma linguagem que a gente está acostumado. O livro foi escrito em 1800, retrata os costumes da época, o que eu acho que é o ponto que a maioria das pessoas não levam em consideração quando vão ler Orgulho e Preconceito. Os relacionamentos, as questões familiares, elas não eram tratadas como a gente trata hoje. Então, eu não ia sair... Naquele tempo, não existia uma balada, eu ia sair, eu ia conhecer alguém. Isso não existia. Ou a gente conhecia a pessoa nos bailes da época, ou as famílias apresentavam. Tinha essa questão de classe social, então se o cara era um barão, um conde, ele nunca ia poder ficar com uma pessoa que não fosse da mesma classe social. Se ficasse, era um falatório, era um preconceito. Para você se relacionar com essa pessoa, você também tinha que enfrentar os seus preconceitos, porque foi a forma que você foi criado, e é muito isso que acontece com o Darcy. O Darcy, ele se apaixonou pela Lizzie, ele se apaixonou pela personalidade da Lizzie, mas tinha a questão da classe social e da família dela que deixava ele com esse pé atrás. Até a própria Elizabeth fala que ela tem um pouco de vergonha da família dela, principalmente da mãe dela, da forma que a mãe dela lida com as coisas. Então, se você não leu ainda Orgulho e Preconceito, eu acho que você tem que parar para pensar nesses pontos, como era a época em que o livro foi escrito, a linguagem que aquela época utilizada antes de você começar a ler este livro. E assim, já adianto, todos os livros da Jane Austen são nessa mesma pegada. Então, já vão preparados. O segundo livro que eu separei para ler os comentários e falar com vocês também é Corte de Névoa e Fúria, da Sarah J. Maas. O segundo livro de ACOTAR. ACOTAR é a minha série de livros favorita. Eu amo de paixão. Eu acho que esse daqui, que é o segundo, é o melhor da série. Que a gente tem desenvolvimento, tudo, que a gente realmente conhece quem são os personagens nesse livro aqui. Tem muita escritora de fantasia aí precisando ler isso daqui para ver como que faz desenvolvimento de personagem, mas vamos deixar abaixo e vamos começar a ler o que as pessoas têm para falar dessa belezinha aqui. Scooby 3 estrelas. Achei um livro enrolativo, longas descrições de vestimenta e coisas que acredito não terem somado à história. Me forcei a ler até a página 500, quando finalmente melhorou. Plot ótimo, conseguiu me prender e até arrancar algumas lágrimas. Essa pessoa não falou tão mal, né? Assim, a Sarah, ela tem essa questão de detalhamento de mundo, né? Tipo, ela quer detalhar as roupas, ela quer detalhar os cenários. Eu, particularmente, quando leio uma fantasia, eu gosto disso, porque eu gosto, quanto mais descrições o autor me dá, mais o meu pensamento vai voando e construindo a história. Então, eu, particularmente, essa é uma coisa que eu gosto muito quando eu vou ler livros de fantasia. Scooby, 1 estrela. Meu desabafo com esse livro é: a vilã do primeiro livro estava certa. Fairy não amava Tamlin e a autora destruiu tudo o que eu mais gostei no primeiro livro nesse aqui. Odiei cada novo personagem. Odiei o Rhys.
Sério, não sei como podem amar ele, mas gosto é gosto. Me sinto traída ao chegar no meio desse livro e não sentir nada além de raiva absoluta. Raiva por tudo que amei ser perdido sem qualquer noção. Abandonei porque não mais me importo com esse reino, com Fairy ou qualquer outro desses novos personagens. O livro que parece ter sido escrito para pessoas que não leram o primeiro. Tô extremamente decepcionada. Mas, pessoa... Você queria que ela ficasse... Você queria que ela ficasse com o Tanlin, sendo que o Tanlin fez tudo aquilo pra ela? E como que pode não amar o Rhys? Não. Lê de novo, dá mais uma chance porque você leu errado. É só isso que eu tenho pra dizer. Scooby 2 estrelas. Eita, bebês! Já não gostava de Apotar. Esse aqui poderia ser melhor. O começo foi até que bom. Passou rápido e você consegue ler rapidinho, porém, na minha opinião, do meio pro final tudo estraga. A Sarah tenta começar a explicar e mostrar como o Rhysand, sei lá como escreve, é coitadinho por ter literalmente beijado ela à força. Mas o problema não é ele, mas sim a Sarah, mas não vou entrar nesse quesito. E os Hots, nunca vi uma coisa tão vergonha alheia como essa, em um livro, pelo amor de Deus, quem gosta disso? Minha vontade era pular todas essas partes. Como eu disse, do meio para o final estragou. Só tenho uma coisa pra dizer. Se você não gosta das partes hot desse livro aqui, então nunca leia Corte de Chamas Prateadas. Porque Corte de Chamas Prateadas, ali é só cena hot. É só cena hot com migalhas de fantasia. Mas assim, gente, eu acho que o Rhys ter beijado ela à força, tentando salvar a vida dela, é 1000 vezes pior do que o Tulin trancando ela dentro de casa, não deixando ela fazer nada, querendo que ela só seja uma esposa troféu. Mas aí, como a pessoa mesma que disse, gosto é gosto. Mas acho interessante a gente ver que a pessoa de um comentário falou que é muito devagar, que o desenvolvimento é só no final, e essa pessoa aqui falou que só gostou do começo e não gostou do final. Então a gente consegue ver que tem opiniões diversas, né? A Amazon, 3 estrelas. Não havia gostado do primeiro livro, mas muitas pessoas falaram que o segundo valia muito a pena. Eu não achei que valeu, não consegui me apegar a Fairy e também não me apeguei aos novos personagens, pois acho que eles não foram tão desenvolvidos, pois aqui estamos mais focados na Fairy e nos traumas que ela trouxe consigo devido à Amaranta, e também conhecemos um pouco mais sobre as outras cortes e grãos-senhores, inclusive gosto do mundo que ela criou com cortes e grãos-senhores. Eu achei eles interessantes, vim com muita expectativa sobre o Rhys, mas achei ele muito forçado em algumas partes. Ela parece que não fez nenhum defeito nele. Além disso, a Sarah romantizou o que aconteceu sobre a montanha, como o que ele fez foi pro bem dela. Está tudo bem, ele é o herói, mas mesmo assim acho que o universo pouco desenvolvido e raso. Mas acho que o foco da Sarah e o desenvolvimento da personagem, embora queira mais mistério e desenvolvimento político, não gostei desse novo vilão sem graça e chato. Acho a Amaranta mais interessante e tinha muito mais potencial para ser uma boa vilã. Achei o final ruim, mas gosto da escrita da Sarah e gosto da ambientação e dos cenários, como a corte estival e noturna. É assim, eu não nem sei o que comentar, entendeu? Porque eu amo o desenvolvimento, realmente. É aquilo que eu falei, eu gosto quando a autora traz detalhes pro mundo. Então, as descrições das cortes que a Sarah traz no livro, tipo assim, leva a sua imaginação, tipo, lá pra longe. Você consegue ver os detalhes e a diferença de cada corte, assim, tipo, é nítida o que você consegue imaginar.
ela tá falando aqui da escrita da Sarah, só que ela achou sem desenvolvimento. Pessoa, se você achou Sarah J. Maas sem desenvolvimento, então nem leia a Quarta Asa. É só o que eu tenho pra te falar. Porque se você acha que a Sarah não traz desenvolvimento, então que foi exatamente uma das coisas que me pegou em Tempestade de Ônix. Por não ter desenvolvimento de mundo e as coisas serem extremamente jogadas. Mas respeita a sua opinião, não respeita. Amazon, 1 estrela. Simplesmente não leiam. É enrolado, chato, diálogos repetitivos, não é bom. Não merece esse hype todo. Sarah, jamais. Leiam. É só isso. Leiam, ACOTAR e se apaixonem. Vamos pegar mais um de ACOTAR. Scooby, 4 estrelas. 4 estrelas. Decepcionante. Primeiro, gente, onde vocês viram romance hot? Vocês estão loucos? Já tinha passado 70% do livro e eles não tinham nem se beijado, pelo amor de Deus. Segundo, achei muito fraco o desenvolvimento da magia e da fantasia. Não explica nada sobre os poderes dos personagens nem da principal. Terceiro, por que vocês gostam do Azriel? Se ele tem duas falas, foi muito. Quarto, o capítulo 55 não chega nem aos pés dele falando. Coisa cruel e travessa, respira quem concorda. Enfim, achei desnecessário o tamanho também. Então vamos lá, vamos por parte. Primeiro, onde vocês viram o romance e o hot? Para vocês verem como a percepção de cada pessoa é diferente. A outra lá falou que pulou as cenas de hot que eram extremamente desnecessárias. Essa pessoa aqui falando que nem tem cenas de hot. Segundo, achei muito fraco o desenvolvimento da magia e da fantasia. Meu amor, Sarah J. Maas não sabe desenvolver magia e fantasia? Terceiro, por que vocês gostam do Azriel? Se ele tem duas falas, foi muito. O Azriel, ele não precisa nem falar pra gente gostar dele. Você vê como o personagem é foda? Consegue entender? Quarto, o capítulo 55 não chega nem aos pés dele falando coisa cruel e travessa. Ai, gente. Quem não é apaixonado pelo Rhysand leu ACOTAR errado. É isso. O resumo da obra é essa. Se você não gosta do Rhys, você leu ACOTAR errado. Essa história existe por causa desse personagem. O personagem, o cara mais perfeito. É isso. O resumo é esse. Bom, gente, sobre ACOTAR, sobre Corte de Neve e Fúria, era isso. É a minha série de fantasia, minha série de livros favorita. O Rhysand é o meu personagem masculino favorito de todos os livros que eu li da minha vida. E assim, coloca livro aí. Eu gosto muito do desenvolvimento de personagens que a Sarah faz, o desenvolvimento de mundo. A gente consegue acompanhar o desenvolvimento de cada personagem, o que eles eram no primeiro livro, como eles no segundo, como terminaram. Então assim, eu amo, eu acho perfeito. Tem coisas que as pessoas trazem assim para uma discussão de outro lado, tipo, abuso, ele beijou ela forçado, não sei o que, só que aí é questão de interpretação. Muita gente acha que foi um negócio forçado, eu já vejo na questão de salvar a vida dela, entendeu? Mas é isso, eu amo ACOTAR. E o último livro que eu queria trazer as opiniões para vocês é Verity, da Colleen Hoover. Eu não tenho o livro aqui, quero comprar, mas o editor vai colocar aqui a foto do livro para vocês.
Uma amiga minha leu Verity, ela indicou pra mim e aí depois virou um esquema de pirâmide porque eu fui indicando. Em 2023 foi quando eu li e foi o meu livro favoritado do ano. Nenhum outro conseguiu tirar ele da posição 1. O que eu tenho pra falar pra vocês é que, por exemplo, eu fui procurar esses comentários tanto no Scoob quanto na Amazon, e no Scoob eu quase não achei comentário negativo sobre Verity. Ao contrário, na Amazon eu achei muito mais comentário negativo sobre essa história. Então, a gente também vê, assim, a gente consegue fazer uma análise de perfil de leitor. Então, as pessoas que gostaram de Verity, elas fazem comentários mais no Scoob do que na Amazon. Então, eu acho que é um ponto legal de se perceber também. Vamos lá. Scoob, 2 estrelas. Razoável. Acho que o plot do final foi a coisa mais interessante, mas de resto, o livro não me pegou muito, não. Eu não conseguia largar esse livro. Eu acho que eu li Verity, tipo, em 1 dia e meio. Porque, tipo, as coisas iam acontecendo e eu queria saber mais qual que ia ser aquele desenrolar. Então, eu não sei como esse livro não pega as pessoas. Scoob, 2 estrelas. Li esse livro porque a Colleen Hoover anda bem hypada e vejo uma galera falando bem dela. Não é nem metade do que dizem. Já li fanfics de Naruto muito melhores em termos de escrita, enredo, desenvolvimento, personagens e tudo. Gente! Assim, sobre a escrita da Colleen Hoover. Eu acho que ela tinha que escrever muito mais nessa pegada de Verity do que assim que começa e assim que acaba. Eu li assim que começa e assim que acaba e depois eu li Verity. E assim, gente, se ela escrevesse mais nessa pegada de suspense psicológico, eu leria outros livros dela. Mas como eu sei que os outros livros é mais na pegada de assim que acaba, assim que começa, eu nunca mais li nenhum livro da Colleen Hoover. Não continuei. Então, eu gostaria muito que ela voltasse a escrever mais suspense psicológico. Scoob, 2 estrelas. Nossa, essa Colleen Hoover é ruim demais. Como esses livros que ela escreve fazem sucesso. Which End With Us, que é assim que acaba, eu nem consegui terminar. Mas esse pelo menos tem uma leitura fluida e te intriga um pouco. Mas no fim é muito ruim e com personagens fracos que não te cativam. Os personagens podem até não te cativar. Mas você falar que a personagem Verity não prende a sua leitura, aí você leu esse livro errado. Essa é a minha opinião. Porque, como eu disse, eu fiquei presa, foi 1 dia e meio. Foi 1 dia e meio porque eu tinha outras coisas, tipo, da vida pra fazer. Trabalhar, estudar. Porque senão eu tinha terminado esse livro facilmente em 1 dia só. Amazon, 2 estrelas. Confesso que li o livro em 1 dia e meio, mas confesso também que não entendi até agora o hype desse título. Uma história absurdamente inverossímil, um final confuso, não gerou um plot twist. Como li em alguns comentários, era bastante óbvio o que acontecia na casa, mas a justificativa dada para elevar o livro à categoria de suspense, pra mim definitivamente não colou. Gente, mas como esse plot twist como o plot twist desse livro não pega? Porque se tem uma coisa que pega nesse livro, é o plot twist. Tipo assim, esse livro com final aberto, de que você fica de qual lado? Lado manuscrito ou lado carta? Gente, eu acho isso... Assim, comparando com os outros livros da Colleen Hoover, eu acho esse livro inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Realmente, os outros eu não gosto. Os outros eu acho a escrita ruim, os acontecimentos ruins. Mas esse eu acho que pega muito. Amazon, 2 estrelas. É difícil um review honesto
sem spoilers. Então o máximo que pode dizer é... o máximo que posso dizer é: a autora conseguiu capturar a atenção e manter a atenção, mas jogou isso fora com um final for dummies. Eu acho que ela não sabia como finalizar o livro e terminou de qualquer jeito, deixando um final com furos e ainda querendo fazer um plot twist mal executado. Sinceramente, não sei como conseguiu ficar em primeiro lugar em vendas, talvez porque o público em geral não tem um nível de crítica muito alto. Gente, na minha opinião, eu acho que Verity nem tem o hype que ele merecia ter. Eu acho que os outros livros da Colleen Hoover têm um hype muito maior e esse daqui é deixado um pouquinho de lado, e esse que sim merecia ter o hype, fazer o sucesso, ela ser conhecida pela escrita de Verity. E assim, gente, eu não entendo, de verdade, eu não consigo entender como as pessoas não gostam do final desse livro. Eu acho que o que traz o gostinho, tipo, a estrela, a cereja do bolo desse livro é o final de Verity. É esse final em aberto que vai deixar que vai deixar os leitores em dúvida, que vai trazer essas discussões. Eu acho que esse é o ponto que é bem trabalhado nesse livro. Amazon, 1 estrela. Horrível. História rasa. Metade do livro é sobre relação sexual sem desenvolvimento bom e a protagonista de 32 anos parece ter 15. Repetitivo, sem emoção, parece que uma adolescente de 12 anos fez. Se uma adolescente de 12 anos tivesse escrito esse livro, eu ficaria muito preocupada com essa pessoa. Amazon, 1 estrela. O final é inesperado. Apesar de toda trama extremamente perturbadora desenvolvida durante o livro, pensava que teria um final mais impactante, mas meu Deus do céu! Gente, vamos reler Verity de novo, porque o que não é impactante no final? Tipo assim, ela falou assim, o final é inesperado apesar de toda uma trama perturbadora. Sim, a trama é perturbadora e o final ele continua sendo perturbador desse livro. Vamos para o último comentário. Amazon, 1 estrela. Incrível como há produtos que caem no gosto popular simplesmente por existir. Este livro possui uma narrativa simplória, fraca, conteúdo quase que vulgar no sentido literal da palavra. Terminei sem entender como este tipo de produto faz sucesso. Ele faz sucesso porque é gostos e gostos. E assim, gente, muita gente comentou sobre ser vulgar, sobre a parte sexual. De verdade, na minha opinião, tem coisas aí muito piores do que Verity. Eu acho até que algumas cenas de A Empregada, pra quem já leu, é pior do que as cenas de Verity, e eu não gostei de A Empregada. A Empregada, sim, eu acho que no final do livro, a autora foi pro final mais fácil de resolução da história. Mas foi isso, gente, pra vocês verem como um livro pode trazer milhares de opiniões, milhares de interpretações. Ou uma pessoa ama muito, como é o meu caso com esses 3 livros, ou a pessoa realmente acha um lixo, acha a escrita dos autores um lixo. Então, o mundo literário é isso. O mundo é literário. Sempre vai ter aquela pessoa que ama e sempre vai ter a pessoa que odeia. Tem as pessoas do meio termo que amaram uma coisa e odiaram outras coisas. Mas foi isso. Comentem aí, vocês gostaram desse formato de vídeo? Vocês concordam com as minhas opiniões ou as opiniões que os outros leitores que fizeram esses comentários trouxeram? Qual é a opinião de vocês? Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como esse, comentando, peçam aí nos comentários do vídeo. E foi isso por hoje. Um beijo e boa leitura!